Descubra o livro de Atos, a revelação divina que transformará sua fé em milagres incríveis. No terceiro ano de Joaquim, uma nova luz começou a brilhar em Jerusalém. As ruas fervilhavam com o burburinho de comerciantes, os gritos dos vendedores e as orações fervorosas que subiam ao céu. Pedro, o apóstolo, caminhava entre as multidões, seu coração pulsando com a promessa do Espírito Santo, uma chama de esperança acesa dentro dele após a ascensão de Jesus. Ele se lembrava das palavras do Mestre, mas recebereis poder, ao descer sobre vós o Espírito Santo, Atos 1:08. As tensões políticas e religiosas eram palpáveis, mas a lembrança do Cristo ressuscitado aquecia sua alma. No cenáculo, cercado pelos seus irmãos na fé, Pedro sentia o peso da responsabilidade e a ansiedade de um chamado divino. As portas estavam trancadas, uma fortaleza contra o sinédrio que vigiava com desdém a nova seita que pregava a ressurreição. Com cada batida de seu coração, o desejo de experimentar o poder prometido crescia. Estavam todos reunidos, orando, clamando por força, proteção e sabedoria. Ali, no silêncio reverente, a expectativa pairava no ar. Então, no dia de Pentecostes, o céu se rompeu com uma força sobrenatural. Ventos fortes sopraram e línguas de fogo pousaram sobre cada um deles. O Espírito Santo invadiu o cenáculo, enchendo Pedro e os outros com uma ousadia jamais vista. Levantando-se, Pedro não era mais o homem medroso que uma vez negou Jesus. Ele era agora um arauto de boas novas, revestido da glória do Altíssimo. A multidão se aglomerava, atraída pela manifestação sobrenatural. Pedro, empoderado pelo Espírito, começou a pregar. Suas palavras, cortantes e cheias de vida, proclamavam a redenção através de Cristo, e 3.000 almas foram salvas. A promessa cumprida estava diante deles, uma nova era havia começado, e cada milagre realizado, como a cura do homem aleijado à porta do templo, Atos 3:1-10, era uma confirmação da presença ativa de Deus no meio do povo. Porém, a euforia era breve. Os poderosos do Sinédrio, enfurecidos pela influência de Pedro e dos apóstolos, lançaram-no nas prisões. Em meio ao escuro da cela, Pedro sentia a pressão do medo, mas as correntes de sua fé eram inquebrantáveis. Enquanto orações fervorosas subiam da igreja, clamando por sua liberdade, uma luz começou a brilhar nas trevas. Um anjo do Senhor apareceu a Pedro, libertando-o das algemas e conduzindo-o para fora da prisão, levando de volta à comunidade que ele amava. Atos 12:6-11. O dilema de Pedro espelhava a jornada da igreja primitiva coragem em contraste com opressão. Cada passo dados em fé afirmava a ressurreição de Cristo. Agora, ao se reunir novamente com os irmãos, ele percebeu que sua trajetória havia mudado. A liberdade e a expansão do Evangelho pareciam entrelaçar-se misteriosamente com uma nova missão a de Paulo, que antes perseguidor, agora ardia em zelo pelo mesmo Evangelho que ele pregava. Atos 9:1-19. O chamado divino para levar os gentios à fé era um desafio que Pedro nunca imaginara enfrentar. O propósito de Deus revelava-se vasto e intrigante, e, neste dilema entre o medo e a fé, Pedro se viu em um novo campo de batalha espiritual. Conforme os dias avançavam, a história estava apenas começando a se desenrolar. Qual seria a nova missão que Deus estava prestes a revelar? O eco da promessa do Espírito Santo ainda ressoava, prenunciando que muito mais estava por vir. Deus estava fazendo algo grandioso, algo além da imaginação de Pedro, e cada momento de expectativa prometia uma revelação ainda maior. No amanhecer de um novo dia em Jerusalém, Pedro e os demais apóstolos se reuniram novamente em oração fervorosa. A atmosfera estava carregada de expectativa e tensão, uma colcha de retalhos de fé e temor diante da perseguição que ainda os ameaçava. Em meio a esses sentimentos, a presença do Espírito Santo era palpável, um lembrete constante da promessa que os guiava. Pedro, agora um líder destemido, sentia a responsabilidade crescente de conduzir o rebanho nas águas turbulentas da opressão. Como confidente dos mistérios divinos, ele não podia ignorar a transformação de seu amigo e irmão Paulo, que se tornará um instrumento poderoso nas mãos de Deus. A jornada de Paulo, desde o caminho de Damasco até as ruas de Jerusalém, ecoava a misericórdia e a soberania de Deus. Mas as palavras de Pedro ainda ressoavam em seu coração: quem sou eu, Senhor, para resistir a Deus? Atos 11:17.
Enquanto a cidade pulsava com a vida cotidiana, um homem de Deus estava prestes a cruzar o caminho de Pedro. Este homem, um grego chamado Cornélio, um centurião romano, estava sedento de verdade. Em uma visão, Cornélio foi instruído por um anjo a chamar Pedro e ouvi-lo. O Senhor estava preparando um encontro crucial que mudaria a trajetória de muitos. Na oração de Cornélio, os céus se entrelaçavam com a terra, e a divindade se manifestava em resposta à sua busca sincera. Quando chegou a mensagem que convocava Pedro, algo dentro dele estremecia. Pedro se viu diante da necessidade de confrontar seus próprios preconceitos, um dilema que o aguardava na casa do gentil. Seria ele capaz de quebrar as barreiras de uma tradição profundamente enraizada e acolher aqueles que antes eram considerados impuros? A pergunta pairava no ar, desafiando sua fé. Era um momento que exigia não apenas coragem, mas também uma visão renovada da graça de Deus que se estendia a todos os homens. Neste ínterim, enquanto preparava-se para essa visita inusitada, Pedro se recordou do sonho que tivera. Uma grande toalha descia do céu, cheia de todos os tipos de animais impuros, e uma voz lhe dizia: mate e come. Atos 10:13. Agora compreendia que essa visão não era apenas sobre alimentos, mas sobre a aceitação do povo de Deus em toda a sua diversidade. A verdade de que Cristo havia morrido e ressuscitado para salvar todos os que clamassem por ele estava prestes a ser revelada em forma de ação. Assim, ao entrar na casa de Cornélio, Pedro testemunhou a devoção e a expectativa daquela família. Eu também sou homem, ele disse ao centurião, um eco de humildade diante da grande tarefa que Deus lhe confiava. A atmosfera estava carregada de uma expectativa divina, e Pedro começou a pregar a mensagem da salvação. Lá, sob o olhar atento de Cornélio e todos os de sua casa, o Espírito Santo desceu sobre eles, confirmando que a promulgação do Evangelho aos gentios estava predestinada desde a fundação do mundo. Mas, como sempre acontece nas narrativas de Deus, havia algo mais em ação. Naquele mesmo instante, olhares decididos de líderes religiosos viam com desdém o que estava ocorrendo. As vozes de críticos cresciam em volume, ameaçando cercar Pedro, tentando fazê-lo vacilar. A oposição estava se formando e, neste embate entre as esferas celestiais e a humanidade caída, um novo desafio espiritual se ergueria, revelando o profundo mistério da vontade soberana de Deus. Qual seria o próximo passo de Pedro diante da controvérsia que se aproximava? Na medida em que o gesto do Senhor manifestava-se entre os gentios, a obra divina estava apenas começando a se desenrolar. O que mais Deus tinha reservado para aqueles que creem? A certeza ressoava em seu coração, prenunciando aquisições espirituais a serem conquistadas, a graça transbordante de um plano divino destinado a ser revelado em plenitude. Enquanto Pedro saía da casa de Cornélio, a alegria pulsava em seu peito, mas uma sombra de inquietação o acompanhava. Ele sabia que a visita ao centurião não seria bem recebida por todos. A notícia da descida do Espírito Santo sobre os gentios se espalhava rapidamente por Jerusalém, e as críticas já começavam a se intensificar. Com cada passo, Pedro sentia as vozes de descontentamento ressoando, como um eco distorcido de sua própria hesitação anterior. Assim que chegou à comunidade dos apóstolos, um silêncio pesado preenchia o ar. Os rostos conhecidos estavam pálidos, e os olhares eram inquisitivos. O mesmo temor que havia açoitado seu coração antes da visita a Cornélio agora estava estampado nas feições de seus irmãos. Pedro foi confrontado pelas lideranças que o esperavam. Você se uniu a um homem não circuncidado e comeu com ele, gritou um dos fariseus. Este alto clamor trouxe à tona um turbilhão de indignação e surpresa entre os presentes. A atmosfera de comunhão estava sendo testada por questões que iam além da comida ou da aliança. Era uma batalha de fé e entendimento sobre a expansão do reino de Deus. Entendendo a gravidade da situação, Pedro respirou fundo e, com firmeza, relatou o ocorrido. Às 3 horas da tarde, uma visão me veio, seguida da ordem divina de ir a Cornélio. O Espírito Santo me disse claramente para não chamar impuro aquilo que Deus purificou. Atos 10:9-16. Cada palavra estava carregada da certeza de que Deus estava fazendo algo novo, algo que ultrapassava as normas humanas. Conforme falava, a queda das barreiras que antes os dividiam começou a ressoar no coração dos apóstolos.
O que antes parecia insólito e inaceitável agora tomava forma pela força da verdade. A salvação não era apenas para os judeus, mas para todas as nações. A certeza de que as promessas de Deus se cumpriam em Jesus estava agora se expandindo para incluir os gentios. Mas a batalha espiritual não enfrentava apenas as mentes dos seguidores de Cristo, ressoava na esfera celestial. No palácio de César, Cornélio estava prestes a experimentar uma mudança devastadora que o amor envolvia. Um novo chamado surgiria turbulento, uma convocação a uma guerra de fé que aguardava manifestar-se. Pedro percebeu que, mesmo naquela sala cheia de apóstolos semicercadas pela incredulidade, ali estava a ação de Deus. Se Deus deu a eles o mesmo dom que a nós, que acreditamos no Senhor Jesus Cristo, quem somos nós para resistir a Deus? Atos 11h17. Cada frase que brotava de seus lábios tinha o poder de conduzir os crentes a uma nova compreensão da graça. De repente, o Espírito Santo veio até eles com poder. E com esta evidência, o temor e a crítica se dissolveram, dando espaço para a glorificação de Deus. Na verdade, Deus concedeu até aos gentios o arrependimento que leva à vida. Atos 11h18. Entretanto, enquanto Pedro compartilhava a vitória da aceitação, um novo mistério se apresentava. Um grupo de religiosos de Judá começava a conspirar, ansioso por desacreditar a nova realidade apresentada. Tanto Jesus quanto Paulo enfrentariam a suspensão deste novo movimento, pois os ventos da reforma divina estavam começando a soprar novamente, desafiando o que muitos consideravam inalterável. A mensagem estava clara, e o desafio se erguia implacável. A verdadeira fé não reconhece fronteiras feitas pelo homem, mas busca a unidade em Cristo. Apenas o tempo revelaria como os portões da salvação seriam abertos ainda mais. Assim, enquanto a batalha pela verdade se intensificava, um novo destino aguardava aqueles que se entregavam ao Criador. Qual será o próximo passo de Pedro para enfrentar as sombras da dúvida? Uma voz murmurava na escuridão. O que mais Deus está preparando para a sua igreja perdida em protestos? A pergunta ecoava, impulsionando a busca do apóstolo por entendimento e credibilidade diante de um mundo em constante transformação. Enquanto Pedro repousava após a intensa reunião com os apóstolos, seu espírito inquieto buscava a presença de Deus em meio às incertezas que agora cercavam a igreja. Era um momento crítico, onde a tensão entre tradição e revelação pairava sobre cada batente da casa em que se encontravam. As palavras não ditas ressoavam no ambiente, e a luta interna de muitos apóstolos por compreender o novo direcionamento se manifestava em olhares de dúvida. Pedro tinha consciência de que a resistência não viria apenas de fora, mas também de dentro. O grupo de religiosos de Judá, alimentado pelo medo e pela ignorância das novas obras de Deus, começava a se articular de forma mais coesa. Alguns líderes murmuravam entre si: como podemos permitir que nossos irmãos se juntem a nações impuras? A pergunta, carregada de preconceito, ecoou em suas mentes e se transformou em um desafio espiritual que exigia coragem e fé. Na calmaria que sucedeu à tempestade anterior, Pedro se levantou, movido por uma urgência divina. Ele sabia que precisava obter uma clareza que somente o Senhor poderia proporcionar. Retirou-se para orar e clamar ao Altíssimo, pedindo que ele iluminasse os corações de seus irmãos e dissesse o que estava por vir. Em meio ao clamor da oração, uma sensação de paz envolveu Pedro. Ele lembrou das palavras de Jesus, que haviam ecoado em seu coração: a casa de meu pai tem muitas moradas, João 14h02. Seria que essa nova morada estava realmente se expandindo para além da fronteira da lei? Seria a inclusão dos gentios um cumprimento das promessas feitas a Abraão? Com a intercessão fervorosa e a meditação nas Escrituras, ele clamava a Deus para que lhe desse respostas. Neste momento de busca, uma visita inesperada se fazia rapidamente e percebidamente no horizonte. Um anjo do Senhor dirigiu-se a Cornélio, confirmando que Pedro seria aquele que traria a mensagem de salvação e a graça de Deus. O centurião, que após sua conversão se tornará um ardente defensor da nova fé, se preparava para convocar seus amigos e familiares, desejando uma experiência que nunca esqueceriam. As caravelas do Espírito estavam em movimento, entrelaçando histórias e destinos. Ao retornar dos momentos de oração, Pedro se deparou com um novo grupo de viajantes à porta, mensageiros de Cornélio, carregando a expectativa e a fé daquele centurião que buscava a verdade.
O apóstolo se lembrava das diretrizes que lhe haviam sido dadas pelo Espírito Santo. A ordem agora era clara: não apenas seria ele um pregador para os judeus, mas um apóstolo para as nações. Mas a pergunta continuava a reverberar: quão longe Pedro poderia ir em sua obediência? O que aconteceria se ele não apenas pregasse, mas também se sentasse à mesa com os gentios, reforçando a unidade do corpo de Cristo? Essa ação poderia ser mal vista, mas o coração de Pedro sabia que a autenticidade da fé vive na disposição de romper barreiras. O que é que Deus preparou para nós? Uma voz ecoou na mente de Pedro, lembrando de que cada passo em direção ao desconhecido já estava sob a soberania de Deus. As sombras da dúvida tentavam se infiltrar novamente, mas assim como a luz do amanhecer, a verdade sobre o plano divino ganhava clareza. Ele se ergueu, voltando ao grupo de apóstolos, agora decidido a comunicar-lhes que a revelação não era algo a temer, mas um convite à missão que transcende a formação e as tradições. Estou pronto para ir a Cornélio, proclamou Pedro, uma determinação ardente agora queimando em seu ser. A semente de uma nova era estava prestes a ser lançada, enquanto os eventos se desenrolavam, como um mistério que aguardava ser revelado. Então, tempos de mudança e de esperança se aproximavam. Enquanto veemências do céu e da terra se entrelaçavam, o que será que Deus ainda nos mostrará em sua soberania? Que surpresas podem aguardar aqueles que se entregam ao chamado do Senhor? Pedro olhou para os mensageiros que aguardavam ansiosamente à porta, os corações deles pulsando com a expectativa de uma nova esperança. Ele sentiu o peso da responsabilidade e a importância do momento que se desenrolava diante dele. Que o Senhor me guie, pensou, e respirou fundo. Entre incertezas, ele se lembrou da assertiva revelação que receberá: não deveria mais considerar impuro o que Deus havia purificado. Com coragem renovada, ele acenou para os homens e os convidou a entrar. Assim que todos se acomodaram, Pedro falou com firmeza, repleto de fé. Irmãos, vocês estão aqui por causa da direção do Senhor. O que Deus mostrou a mim não pode ser subestimado. Ele tem planos para os gentios como para os judeus. Assim como o profeta Isaías proclamou: aqui estou eu, envia-me, Isaías 6:8. Estamos prestes a embarcar em uma jornada que talvez não compreendamos totalmente, mas a confiança no Senhor deve superar nosso entendimento. Os mensageiros de Cornélio ouviram com reverência, sentindo o poder da presença do Espírito que unia todos ali, homens de diferentes origens, prontos para a mesma missão. A viagem a Cesareia passou rapidamente, e na mente de Pedro, cada passo era um ato de obediência, assim como Moisés enfrentou o faraó com a palavra de Deus. Ao se aproximarem da casa de Cornélio, milagres de transformação e fé estavam prestes a se desdobrar. No entanto, uma pergunta perturbadora ainda pendia em seu coração: como será que meu povo, os judeus, reagirão a essa nova realidade? Naqueles instantes de ansiedade, Cornélio o recebeu com grande alegria. A casa estava cheia. Amigos e familiares, todos clamando por uma palavra de Deus, esperavam ansiosamente pela intervenção divina. Pedro observou os rostos ansiosos e viu como a fé podia unir corações de diferentes nações. Ele se lembrou da promessa do Senhor: pedirão ao Senhor, e ele responderá. Salmos 91:15. O ambiente, antes cheio de incertezas, reverberava com um desejo coletivo. Agora, você me perguntou por que me chamas, começou Pedro, sua voz firme ressoando com a autoridade do céu. Mas é isso que devemos nos perguntar: o que o Senhor deseja para nós nesse dia? O que Ele espera que façamos ao entendermos seu plano? E enquanto falava, uma ousadia tomou conta dele. Ele começou a pregar sobre Jesus Cristo, a sua morte e ressurreição, o que mudava vidas de forma incomensurável. Enquanto compartilhava a mensagem, a atmosfera na casa parecia palpável. O Espírito Santo, que já havia visitado Pedro em oração, agora envolvia cada ouvinte. Quando Pedro falou sobre a cruz e a salvação, um silêncio reverente tomou conta do espaço. As lágrimas brotavam, corações se abriam. Cornélio e seus amigos capturavam a visão do que o Senhor estava prestes a fazer. No auge do discurso de Pedro, enquanto ele convidava aqueles a receberem a Cristo, o Espírito Santo desceu sobre todos os que ouviam, como um vento impetuoso, trazendo uma manifestação divina do poder de Deus.
Eles começaram a falar em línguas e a glorificar a Deus, e Pedro ficou maravilhado com o que via. Um dos apóstolos mais próximos, João, que estava presente, olhou para Pedro com os olhos alargados, a voz sussurrante: Irmão, olhar como nossos irmãos na fé agora têm o mesmo espírito que nós. A graça e a verdade de Cristo são inegáveis. Pedro ficou em silêncio diante desse milagre, e uma profunda convicção se estabeleceu em seu coração. Era um sinal claro do cumprimento da promessa divina. Porque derramarei meu espírito sobre a carne de todos os homens. Joel 2:28. À medida que as vozes se elevavam em louvor, uma nova pergunta começou a se formar na mente de Pedro. Como será o futuro da igreja, quando gentios e judeus forem um só corpo em Cristo? E, enquanto ele se perdia em pensamentos sobre o futuro, a realidade da grande comissão fazer discípulos de todas as nações se tornava cada vez mais real e urgente. O que mais Deus estava preparando para essas nações, e qual seria o próximo passo em seu plano? Soberano? O que está reservado para aqueles que se permitem ser guiados pelo seu Espírito? A jornada apenas começava, e a promessa de Deus ecoaria através das gerações. Enquanto Pedro absorvia a magnitude do que acabará de ocorrer, sua mente estava agitada com novas revelações. O Espírito Santo efetivamente descerá sobre todos os que ouviram, preenchendo-os com poder e graça. Aquela experiência fez Pedro experimentar uma nova dimensão da obra de Deus. A inclusão dos gentios no plano da salvação se tornará uma realidade palpável. Que isto não seja um momento passageiro, mas um novo começo, pensou Pedro. Ele olhou ao redor e viu não apenas a alegria, mas a transformação nas vidas diante dele. Aqueles que outrora eram considerados distantes do pacto, agora pertenciam à família de Deus. Cornélio, com a devoção em seu coração transbordando, se aproximou de Pedro, com os olhos brilhando de esperança. O que devemos fazer agora, apóstolo? O que vem a seguir para nós, que fomos tocados de maneira tão extraordinária? Pedro, imbuído de autoridade e humildade, respondeu: devemos ser batizados em nome de Jesus Cristo, o Senhor. Isto é o que os novos convertidos precisam. É um símbolo da nova vida que temos nele. E assim, com o consentimento de todos, os novos crentes em Cristo foram levados ao batismo, declarando abertamente sua fé. Enquanto as águas puras tocavam a pele deles, e cada gota parecia lavá-los não apenas fisicamente, mas espiritualmente, um cântico de louvor encheu o ar. Aleluia! Aleluia! Soava em uma harmonia que unia vozes judeus e gentios em adoração a um único Deus. Os laços familiares e as fronteiras culturais foram obliterados pela glória de Deus que se manifestava ali. Porém, Pedro sabia que esta transformação ainda geraria controvérsias. Os pensamentos dos homens eram complexos, e não poderia ignorar a realidade de que muitos de seus compatriotas, os judeus, não entenderiam essa nova direção. Ele se lembrou do aviso do Senhor: e acontecerá que o que o Espírito disser ao povo, prestarão ouvidos. Atos 7:51. O Espírito soprou sobre ele, trazendo à memória as palavras que ele falará na presença de Cornélio. É através da obediência que somos levados a maior intimidade com Deus. Pedro olhou novamente para aqueles que acabaram de se juntar à família da fé e tomou uma decisão: o que Deus uniu não se deve separar. Após o batismo, Pedro permaneceu alguns dias com Cornélio e sua família, instruindo-os nas verdades do Evangelho. Ele compartilhava as Escrituras, revelando como tudo apontava para Cristo, a luz que havia vindo para todas as nações. Era um tempo de ensino e crescimento, e o Espírito Santo moldava e unia esses novos seguidores. Contudo, numa manhã, recebendo notícias de Jerusalém, a tensão começou a se manifestar. Mensageiros chegaram, noticiando críticas e questionamentos de seus irmãos em Cristo. Pedro, você está se misturando com os incircuncisos. Como pode você se tornar um companheiro deles? O coração de Pedro disparou. Ele sabia que essa era uma época de divisão e confusão na igreja. As palavras de Paulo em sua carta aos Romanos ecoavam em sua mente: porque não há distinção entre judeu e grego, pois todos são um em Cristo Jesus. Romanos 10:12. Havia chegado o momento de se levantar e falar. Pedro, agora em um vórtice de desafios, se preparava para explicar o que o Senhor havia revelado, ciente que o próximo passo era uma questão de vida ou morte espiritual para muitos.
Era um convite para a unidade, para o entendimento dos caminhos soberanos de Deus. A jornada estava apenas começando, e as sementes de dúvidas e esperanças começavam a florescer. O que o Senhor ainda revelaria sobre essa nova igreja? O que ele tinha guardado em seu plano soberano? O mistério continuaria a se desvelar através de ações e milagres que moldariam a história da fé. Enquanto Pedro meditava sobre as palavras de seus irmãos de Jerusalém, um peso profundo se estabeleceu em seu espírito. Ele sabia que seu papel era crucial diante da nova realidade que emergia, mas o medo e a incerteza começaram a permeá-lo. Como poderia ele explicar a transformação que Deus estava realizando através de sua obediência? As vozes em sua mente se cruzavam, mas, acima de tudo, uma resposta clara começou a se formar. O Senhor, por meio do Espírito Santo, estava lhe preparando para uma tarefa maior do que qualquer desafio que já havia enfrentado. Pedro lembrou-se das visões e dos sinais que o Senhor lhe havia mostrado, e subitamente, sentiu a certeza de que sua missão estava alinhada à vontade divina. A comunidade de Cornélio observava com espanto e expectativa. Como poderão entender o que Deus fez se não partilhamos nossa experiência? Ponderou Pedro. Ele decidiu convocar todos os irmãos e trazer a mensagem que não apenas uniria, mas revelaria a soberania de Deus em sua totalidade. Com um coração diligente, Pedro reuniu os novos convertidos, os judeus e gentios, formando um círculo de oração. Ele levantou as mãos e começou a orar, pedindo que o Espírito Santo os guiasse e os iluminasse. Em seu íntimo, sabia que o milagre não estava apenas nas palavras que proferiria, mas na obra contínua do Espírito dentro de cada coração presente. Deus, faze-nos entender a tua verdade! Clamou ele. Quando a oração findou, Pedro se dirigiu com firmeza àqueles que o rodeavam. Irmãos, eu vos peço que ouvi as palavras do Senhor. O que eu vivi, eu não o busquei. Estava perdido em meus próprios preconceitos, mas Deus, em sua graça, me revelou um novo caminho. Ele não é Deus somente dos judeus, mas também dos gentios. A expressão de Pedro estava cheia de paixão e convicção, criando uma atmosfera de reverência e fervor. Antes que pudesse continuar, um homem do meio da multidão se levantou. Era um fariseu, e seu olhar era direto. Pedro, como podemos aceitar que o que era considerado impuro agora é limpo? A pergunta ecoou na sala, como uma espada cortando as esperanças recém-formadas. Pedro respirou fundo, preparando-se para responder. Irmão, as palavras do profeta Isaías nos têm ensinado, e agora se cumpriram. E acontecerá que, naqueles dias, o Senhor será um santuário, mas será também uma pedra de tropeço e uma rocha de ofensa para as duas casas de Israel. Isaías 8:14. O que era rejeitado, agora é aceito. O que era distante, agora está perto, pela obra do Espírito. O silêncio pairou no ar, as palavras de Pedro penetram como flechas no espírito dos ouvintes. E, enquanto ele falava, uma nova unificação começou a acontecer. A tensão entre judeus e gentios começou a dissipar-se, e as barreiras que antes eram intransponíveis pareciam tornadas em pó. Contudo, enquanto a esperança começava a florescer, Pedro sentiu uma inquietação. Como seria a resposta dos apóstolos em Jerusalém? Com o Espírito Santo agindo na nova igreja, qual seria o próximo passo que o Senhor estava preparando? Ó Senhor, guia-nos ainda mais! Ele suplicou em pensamento. Com as dúvidas ainda pairando, um dos novos crentes levantou-se e compartilhou uma visão que tivera. Viu um grande campo, e no campo, uma colheita abundante. A voz do Senhor me disse, a colheita é grande, mas os trabalhadores são poucos. Mateus 9:37. A nova era da igreja já começou, e precisamos nos unir em ousadia. Pedro olhou ao redor, sentindo a gravidade da situação, mas também a esperança. O plano soberano de Deus estava se desenrolando diante deles. O que mais o Senhor revelaria sobre essa missão? As portas da graça estavam prestes a se abrir ainda mais. Que milagres e prodígios aguardavam aqueles que se dispusessem a aceitar a verdade transformadora de Deus? O mistério do agir divino persistia, prometendo novos desafios e a certeza de que o reino de Deus seria estabelecido em toda a terra. Enquanto Pedro contemplava o impacto de suas palavras, o ambiente vibrava com as emoções conflitantes dos que estavam presentes.
O ar estava carregado de expectativa, e a fé começava a pulsar como um coração em chamada. Mas, de repente, uma sombra veio sobre a reunião. Era um grupo de líderes religiosos, que observavam à distância, com expressões de desdém e reprovação. O murmúrio de suas vozes baixas penetrava o coração de Pedro, como um aviso sombrio. Assim diz a lei, um dos líderes, um saduceu, ergueu a voz. Nosso povo foi escolhido, separado. Como pode agora um homem como você, Pedro, acenar com a ideia de que os gentios também são bem-vindos à graça de Deus? O questionamento reverberou com a certeza de que ele estava no caminho perigoso da heresia. Pedro, enfrentando um eco de desafios que já conhecia, sentiu a pressão subir. Irmão, foi o próprio Deus quem me enviou até eles. Quando eu estava orando, ele me revelou algo além do que o homem pode entender. O Senhor dos Exércitos nos ensina a ir além das fronteiras que criamos. Inesperadamente, uma expressão de perplexidade surgiu no rosto do saduceu, mas ele não se deixou abalar. Cuidado, Pedro! Não te deixes levar por enganos. Lembra-te das advertências do Senhor. Não podemos perder a essência do que nos foi confiado. A sala quase ficou em silêncio. O tensionamento era palpável, e Pedro podia sentir a luta no espírito de seus irmãos. Num gesto de fé, ele levantou a voz mais uma vez, buscando não apenas elucidar, mas instigar novos entendimentos. Não foi o que sabemos que nos trouxe até aqui, mas a revelação da verdade através do Espírito Santo. Em Atos 10, 34-35, compreendi que Deus não faz acepção de pessoas. Os olhos da multidão se arregalaram à medida que a verdade se instilava em seus corações. Um dos gentios presentes, Cornélio, levantou-se. Se Deus está com vocês, como podemos estar em desacordo com a sua vontade? Por que nosso Senhor corta a luz que trouxe a esperança sobre nós? Com um olhar firme, Pedro se voltou para a congregação. Precisamos nos unir. A visão que tive não era apenas sobre mim, mas sobre todos nós. E acontecerá que, depois que eu derramar meu espírito sobre toda a carne, os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão, os vossos jovens terão visões e os vossos velhos sonharão sonhos. Joel 2:28. É tempo de um novo mover. Sentindo a força do Espírito Santo se manifestar, a unidade começou a se formar, e vários começaram a levitar em espírito de comunhão. No entanto, a tensão permaneceu. A resistência dos líderes religiosos ainda era palpável. Pedro sabia que não estava lutando apenas contra uma crença, havia um plano mais profundo da parte de Deus se desenrolando. Nesse momento crítico, o céu pareceu abrir-se. Uma luz intensa iluminou a sala, e um forte vento pareceu atravessar o ambiente, fazendo com que os irmãos se entreolhassem, atônitos. O Espírito Santo havia descido mais uma vez, como no dia de Pentecostes, e a presença divina estava ali com eles, renovando o coração e trazendo vida às promessas. Estes sinais que acompanhariam os que crescem a voz de Pedro, agora mais firme do que nunca, ecoou entre os presentes não são apenas para nós, mas para todos que creem, até os confins da terra. Preparem-se, porque grandes coisas estão por vir. Enquanto as palavras de Pedro ressoavam como promessas cumpridas, a inquietante presença dos opositores se tornava cada vez mais intensa. Não demorou muito até que os líderes saduceus interferissem novamente, com um aviso sombrio e ameaçador de estrondos que aguardavam por eles na cidade. O plano soberano de Deus, porém, estava se firmando, e uma verdade essencial surgia: o sobrenatural estava prestes a se manifestar em maravilhas e milagres nunca vistos antes. Eis que estou fazendo uma coisa nova, sussurrou o Espírito a Pedro, enquanto eminente transformação pairava no ar. O que mais o Senhor revelaria em meio à tempestade de resistência? A próxima fase do plano divino estava prestes a ser desvendada, uma colheita que ultrapassaria todas as expectativas. Enquanto a luz celestial ainda cintilava sobre eles, Pedro sentiu uma onda de encorajamento inundar seu espírito. A presença do Espírito Santo era vivificadora, e ele sabia que não poderia hesitar diante da resistência. O som de um forte vento continuava a ressoar, e as vozes dos presentes se uniram em louvor, quebrando as amarras de medo que antes os prendiam. Cada alma ali presente parecia se transformar,
como se os laços da dúvida estivessem se desfazendo em ação. O líder saduceu, que antes questionara Pedro, observou com indignação quando o fervor tomou conta da sala. Ele estava ciente de que aqueles momentos de fé fervorosa poderiam mudar tudo, desencadeando um movimento que ultrapassaria a influência dos líderes religiosos, ameaçando seu poder. Seu peito se encheu de inquietação. Ele sabia que a promessa contida nas palavras de Pedro tinha o potencial de fazer tremer as bases do templo. Pedro chamou outro dos líderes, um fariseu de renome. Não vês que estás a errar? Isso é um chamado em direção à irreverência. O que está a fazer é colocar um peso insuportável sobre o povo. Pedro, agora cheio do Espírito, ergueu as mãos e falou com um poder que ressoava de sua própria essência. Amado, não sou eu quem vos fala, mas o Espírito de Deus que se derrama sobre todos. Aqui, está se cumprindo a promessa da antiga aliança. Nos dias que antecedem a grande e notável vinda do Senhor, ele não fará diferença entre os filhos de Israel e os gentios. A ovação de alegria respondeu às suas declarações, e o fariseu, que outrora se mostrará intimidador, agora hesitava em continuar. Os presentes clamavam: venha, Senhor! Enche-nos com teu espírito! O frio desconforto de palavras cruzadas agora se transformava em fervorosa oração, e o Espírito Santo começou a operar. Curandeiros, profetas e homens e mulheres comuns em busca de libertação levantaram suas vozes. A sala tornou-se um lugar de clamor, e em meio ao estrondo, milagres começaram a se manifestar. Do fundo da sala, um homem paralítico levantou-se simplesmente pela fé que pulsava ao seu redor. Ele não caminhava apenas em suas próprias pernas, mas pela força da comunidade unida em Cristo. E aquele que, uma vez, se viu incapaz de se mover, agora via sua liberdade e uma nova vida se desenrolando diante dele. Os líderes, tomados por horror, começaram a se retirar para deliberar em segredo. Na calada da noite, suas vozes ecoavam, conspirando contra os apóstolos, percebendo que um movimento estava surgindo que não poderiam deter. Muitas ações e sinais estão sendo feitos, devemos deter esse curso rapidamente, ou todo Israel acreditará e seguirá esse caminho. Dizia um dos fariseus, com veemência. Mas, em meio a esse plano sombrio, um antigo profeta, Gamaliel, entre eles sugeriu: se isso é de Deus, não poderemos detê-los. Se não é, se esvairá como a poeira. Enquanto isso, Pedro e os outros, imersos na oração, sentiam a urgência crescendo. A reunião à sua volta estava a criar um eco nas ruas, as portas que estavam fechadas pareciam se abrir para novas oportunidades no reino de Deus. As palavras de Jesus no monte, e eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, ecoavam no coração de Pedro, que sabia que, através da tumultuada transformação, o plano soberano de Deus se estendia muito além daquelas paredes. No entanto, enquanto o fervor aumentava e a fé se solidificava, uma sensação de que algo grande ainda estava por vir pairava no ar. As coisas que vós fareis são maiores do que aquilo que fiz, sussurrou uma voz familiar ao coração de Pedro. Que maravilhas estavam para apoiá-los nessa nova jornada! E qual seria o legado que deixariam para gerações seguintes? O plano de Deus, em toda a sua abrangência, estava prestes a se revelar ainda mais, levando-os a um destino que poderia alterar o curso da história e da fé como a conheciam. As promessas de Deus não eram apenas para um povo, mas um chamado para todas as nações, um eco de esperança em meio ao caos. Enquanto a agitação no ar começava a se acalmar, Pedro sentia o peso do momento. Ele sabia que havia avançado um passo importante na revelação da graça de Deus, mas também que um novo desafio estava no horizonte. As vozes de descontentamento que se tornaram cada vez mais audíveis representavam não apenas a resistência dos líderes religiosos, mas uma luta muito maior, a luta pela purificação do entendimento sobre o que significava ser parte do povo de Deus. Os apóstolos se encontravam em um momento crucial, onde a história da igreja poderia mudar radicalmente. A atmosfera ainda estava carregada com a eletricidade espiritual da reunião. O Espírito Santo, que havia derramado seus dons sobre os gentios, estava agora alinhando as correntes do tempo e da preparação de Deus para um novo movimento. Com um coração pulsante de fé, Pedro se preparou para o que vinha a seguir. Não podemos recuar. O Senhor nos chamou para ir adiante, ressoou em sua mente. E,
Assim, virou-se para os presentes. Meus irmãos, o que vivenciamos aqui não é um capricho humano ou uma nova doutrina. É uma missão dada por Deus. Ele está desafiando nossas tradições para buscar almas. O Senhor quer que todos conheçam o seu amor, não importa a origem. Os olhares de muitos se encontraram com Pedro, e um murmúrio de concordância começou a surgir. No entanto, a resistência dos líderes religiosos era palpável. Entre eles, um fariseu de rosto conhecido por seu rigor e pelo apego às tradições, levantou-se novamente. Pedro, irás subverter a verdadeira fé com tuas palavras imprudentes? O que somos nós, senão guardiões da lei? Pedro sentiu uma onda de compaixão por aquele homem. Amado irmão, a lei não é o fim, mas o caminho que nos trouxe à verdade. Precisamos testemunhar que a operação do Espírito se estende para além do que conhecemos. Em Cristo, estamos todos unidos, independentemente de nossos passados. Quando as palavras de Pedro saíram, o ambiente estava repleto de tensão. As carnes desses homens estavam aprisionadas por séculos de tradições vigentes, e Pedro percebeu quão profunda era a ferida que ainda permanecia. Neste momento, um eco no fundo de sua alma perguntou: como poderei ser um agente de mudança se não sou aceito pelo meu próprio povo? Foi então que uma nova revelação se moveu sobre ele, um impulso divino. Revelemos as Escrituras. Ele exclamou. O próprio Senhor, em seus profetas, já disse que as nações seriam atraídas para sua luz e que ele unir-se-ia ao seu povo. Isaías 49:6 diz: é muito pouco que sejas para mim, para seres meu servo, para restaurares as tribos de Jacó e para tornares a salvo os que restam de Israel, também te dei por luz para os gentios, para seres a minha salvação até as extremidades da terra. A citação reverberou no espaço sagrado, e, por um instante, um silêncio pesado envolveu a sala. Os olhos dos líderes religiosos se suavizaram, enquanto alguns líderes fariseus balançavam a cabeça em desaprovação, mas muitos estavam perdidos em contemplação. A verdade de Deus, que anteriormente se mostrava distante, agora estava desnudada bem diante deles. Com a atmosfera mudando à sua volta, Pedro viu seus irmãos unindo-se, as vozes se elevando em um clamor coletivo. Que o Espírito do Senhor nos guie. Que possamos ir aonde Ele nos levar. Esse grito unificado anuiu a resposta divina que clamava por transformação. Mas como um relâmpago que corta o céu, o grupo de líderes saduceus voltou a tomar seu lugar de destaque. Mas o que farão com as tradições que nos trouxeram até aqui? Um deles gritou com frustração. Precisamos de um plano, ou nossa identidade será obliterada. Num gesto de destemor, Pedro respondeu: o Senhor está fazendo algo novo. Precisamos crer que Ele está abrindo um caminho onde não havia. Seremos convocados a sermos a luz para as nações. Aquilo que verdadeiramente importa é pelo que estamos dispostos a lutar. E, ao ouvir suas palavras, um murmúrio de esperança começou a surgir entre os presentes. Os seguidores de Cristo, judeus e gentios, estavam agora reunidos em um só espírito, sob a chamada de um Deus que não fazia acepção de pessoas, mas que derramava sua graça sobre todos. No entanto, Pedro exclamou: o que virá a seguir? Não sabemos a magnitude de nosso chamado. O que será do futuro das nações, do nosso povo? O que mais Deus está prestes a revelar a nós? Os ecos das perguntas pairaram no ar, criando uma expectativa tensa. Um novo mistério da soberania de Deus estava prestes a se manifestar, e cada coração ali presente agitava-se na expectativa do que Deus estava prestes a fazer. Que novos horizontes a fé em Cristo abriria? O que mais aguardava aqueles que o seguiriam? As portas do plano divino estavam se abrindo, preparando o caminho para uma jornada que reformularia não apenas a vida de cada indivíduo ali, mas também o destino da Igreja e do mundo todo.